A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, deixou 7 bilhões e 100 milhões de reais parados no caixa da prefeitura em 2021. É o que aponta o balanço da execução orçamentária formulado pela bancada de vereadores do PT de São Paulo. O número representa um aumento de 45% em comparação ao valor deixado no caixa da administração em 2020. A reportagem é de Júlia Pereira. Um relatório formulado pela bancada de vereadores do PT sobre o balanço da execução orçamentária aponta que a Prefeitura Municipal de São Paulo terminou 2021 com 24,7 bilhões de reais em caixa, um aumento de 6,5 bilhões em relação ao ano anterior. Descontadas as obrigações financeiras e as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, a administração municipal fechou o ano com 16,1 bilhões parados no caixa, aumento de 4,6 bilhões de reais em comparação a 2020. Ao retirar os recursos vinculados, o relatório da bancada de vereadores do PT aponta que a Prefeitura de São Paulo fechou o ano com 7,1 bilhões em recursos livres, que poderiam ser utilizados em qualquer área. Em comparação a 2016, por exemplo, o aumento foi de 1.412%. O dinheiro foi deixado em caixa apesar do crescimento da receita. Em 2021, a administração municipal arrecadou 76,6 bilhões de reais, um aumento de 15% em relação a 2020. Somente os impostos municipais cresceram 23,8% no período, com destaque para o ISS, o Imposto sobre Serviços, que arrecadou 23,3 bilhões. A receita realizada no ano passado superou em 8,7 bilhões as previsões realizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo Rogério Machado Limonte Tibúrcio, assessor econômico da bancada do PT na Câmara de Vereadores, o volume de recursos deixados no caixa da Prefeitura é resultado de falhas da equipe responsável por gerenciar os projetos da cidade. Você tem um crescimento rápido da receita e a despesa, sem um corpo técnico para fazer realmente essa gestão. Tanto do poder de decisão, aqui a responsabilidade do prefeito de poder coordenar todas as suas secretarias e liberar os recursos em tempo hábil, o que a gente mais vê é a liberação de recursos no final do exercício, inviabilizando grande parte dos projetos, como também a falta de técnicos, mesmo nos órgãos de ponta da prefeitura. Foi feito um esvaziamento nos últimos anos, a ausência de concurso público piora esse cenário, Então a gente tem cenários muito graves de execução. Esse recurso todo está em caixa, E aí a parte dele a gente viu que está vinculado, e aí eu cito um exemplo da Secretaria Municipal de Educação, que deixou em restos a pagar 5 bilhões de reais inscritos em dezembro, Então, despesas empenhadas nesse volume, quase 30% dos recursos da educação empenhados no último mês do exercício, é um sinal grave, da baixa qualidade de gestão da administração municipal. O valor disponibilizado para as secretarias executarem ficou em 77,3 bilhões de reais. Entre os órgãos que receberam os maiores recursos estão a Secretaria Municipal de Educação, o Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundurb e o Fundo Municipal de Limpeza Urbana. Já aqueles que registraram redução dos recursos orçados estão a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a de Habitação e a de Infraestrutura Urbana e Obras. O líder da bancada do PT na Câmara, vereador Senival Moura, lembra que os mais de 7 bilhões de reais foram deixados no caixa da Prefeitura após um ano de grandes dificuldades enfrentadas pela população paulistana devido à crise acentuada pela pandemia. O ano de 2021 foi talvez um dos anos que eu diria mais crítico para todo o povo. Em função de tudo, muitas pessoas, infelizmente por conta da pandemia do coronavírus, da Covid-19, perdeu seus familiares, seus entes queridos e vem passando muita dificuldade. E o prefeito encontrou-se num momento confortável na prefeitura, porque tem 7 bi em caixa, que ele pode disponibilizar esse recurso conforme o interesse dele e conforme a necessidade da cidade. E isso não foi feito. Isso poderia ter sido feito.
de uma forma que contemplasse aqueles que mais necessitam, porque o poder público tem que olhar por todos, mas tem que ter um olhar especial justamente para aqueles que mais necessitam, e especialmente quando você tem recurso em sobra, você tem dinheiro para isso. O que faltou mesmo, na minha opinião, foi vontade, foi gestão, foi dizer, olha, eu quero atender essas pessoas que passam por dificuldade, que estão passando por dificuldade. Nós temos aí milhões de pessoas que estão passando fome na cidade de São Paulo. Esse dinheiro poderia ser estendido a um programa de assistência a todas essas famílias que passam essa necessidade. Questionamos a Prefeitura de São Paulo sobre o dinheiro deixado em caixa no ano passado, mas não obtivemos resposta. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.